Vamos rezar a Ave Maria, pedindo graças a Nossa Senhora para compreendermos bem a liturgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejam sentados, por favor. Hoje no Evangelho nós temos Nosso Senhor Jesus Cristo à beira de uma montanha. Aqui nós temos o mar. Também tem passagens do Evangelho que Nosso Senhor pregou uma barca sobre o mar, sobre o lago, mas aqui não. Nós temos Nosso Senhor aos pés da montanha. E é o sermão famoso das bem-aventuranças, que é tão comentado hoje em dia. Muito dificilmente nunca ouviu falar do sermão das bem-aventuranças. Mas nós temos aqui algo que pouco se comenta. As bem-aventuranças são muito comentadas hoje em dia. E às vezes comentado até de uma forma um tanto equivocada, porque pegam às vezes aspectos fragmentários, algumas palavras, e acabam usando isso para o mal. Isso acontece hoje em dia, não raras vezes. Mas é um sermão muito conhecido. Se nós fôssemos passar todas as bem-aventuranças aqui, nós ficaríamos vários dias aqui. Mas vamos pegar um aspecto que não é tanto comentado. Se nós formos ver aqui no Evangelho, antes de dizer as bem-aventuranças, está dito: Nosso Senhor Jesus Cristo, levantando os olhos para os seus discípulos, disse. Aí ele começa a dizer as bem-aventuranças. Isso é um detalhe que nós podemos analisar. Nosso Senhor estava aos pés da montanha, então levantou os olhos para os discípulos. Significa que ele estava um pouco mais alto. E tinha uma multidão na frente de Nosso Senhor. Então significa que Nosso Senhor disse as bem-aventuranças. Não foi para a multidão, foi para os discípulos. Está dito aqui. Nosso Senhor levantou os olhos para os discípulos e disse: eles eram os bem-aventurados. E a multidão que estava ali era bem-aventurada ou não? Alguém se perguntar. Porque Nosso Senhor disse, olhou para eles: bem-aventurados, vós, os pobres, eram os discípulos. Bem-aventurados que agora tendes fome, tereis fartura. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem por causa do meu nome. Eram os discípulos. Então, isso é um grande ensinamento que nós podemos tirar. Para ser bem-aventurado, precisa primeiro ser discípulo de Nosso Senhor. Quando a pessoa é discípula de Nosso Senhor, aí sim ela começa a entrar no caminho da bem-aventurança. Não é só que, sou pobre, sou bem-aventurado. Talvez não. Toma cuidado, presta atenção. Não significa isso. Isso também significa que Nosso Senhor disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E pobre de espírito, no fundo, significa aquele que é humilde. Não é só ser pobre, não é isso. Não é questão de riqueza e pobreza material, é de espírito. Mas antes de qualquer coisa, significa que a pessoa precisa ser discípulo de Nosso Senhor. Para encontrar a bem-aventurança, precisa seguir aquilo que Nosso Senhor ensinou. Isso que é ser discípulo. Naquela época tinha muito discipulado. A escola de discipulado tinha mestre e discípulo. Mestre é aquele que passava tudo para aquele discípulo dele que era mais que um filho, muitas vezes. Ele tinha que absorver todos os conhecimentos dele. E o discípulo é aquele que colocava tudo em prática o que o mestre dizia. Isso que nós temos que ser de Nosso Senhor. Sermos verdadeiros discípulos. Ou seja, seguir o que Nosso Senhor disse. A começar pelos mandamentos. Tudo o que Nosso Senhor foi ensinando, se nós vamos seguindo os mandamentos, colocamos em prática os mandamentos que Nosso Senhor deu, aí nós vamos entrar no caminho da bem-aventurança, porque nós começamos a ser discípulo de Nosso Senhor. Quem não segue o que Ele diz, segue as bem-aventuranças do mundo, porque o mundo tem suas bem-aventuranças. Nós poderíamos aplicar tudo o contrário aqui das bem-aventuranças do céu. Quantas bem-aventuranças o mundo promete hoje em dia? Cada um poderia descrever várias. Bem-aventurados os que enganam, os que praticam injustiça, os que destroem a família, bem-aventurados os que dependem de máquina, de celular, dependem da internet, não vivem sem ela. Quantas bem-aventuranças
bem-aventuranças que hoje em dia o mundo prega, que na verdade é uma bem-aventurança que fica nesta terra e afasta a pessoa de ser discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para ser bem-aventurado é aquele que vai para o céu. Um santo é o bem-aventurado. Para entrarmos no céu significa que todo mundo tem que ser bem-aventurado. Mas para chegar lá, nesta terra, tem que ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um grande ensinamento que nós podemos tirar na liturgia de hoje, como está no Salmo. O Salmo diz justamente isso. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Isso é ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não senta com os malvados, que não senta com o mal, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Pessoa que encontra o prazer dela em cumprir os mandamentos, evitar o mal, evitar as falsas bem-aventuranças que o mundo prega, esse sim se torna discípulo do nosso Senhor, esse sim conquista a bem-aventurança do céu. Vamos pedir nesta missa de hoje, esse dia ensolarado, que é o símbolo do sol, o símbolo de Deus, que a lei de Deus penetre em nossas almas. A bem-aventurança, aquele que vai para o céu, aquele que vê a Deus face a face, o sol eterno, o próprio Deus. Vamos pedir neste dia, neste domingo, que nosso Senhor, como neste salmo, nos afaste do caminho dos perversos, nos afaste do caminho do mal, nos afaste das falsas bem-aventuranças que o mundo prega e sempre nos conduza à bem-aventurança eterna, começando a sermos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.